Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao canal ET Crente Evangelho e Teologia, um canal para falar de Deus, da palavra, testemunho, louvor, adoração, temas relevantes aí para a sua vida. Hoje nós temos um tema muito especial que impacta diretamente as famílias, principalmente falando aí em contemporaneidade, em modernidade, que é o impacto da tecnologia nas famílias. Temos impacto? Será, Ade, que a gente tem impacto hoje na criação dos filhos, no nosso próprio relacionamento? Com certeza. Muitos, né? Com certeza. Tenho hoje convidados aqui especialíssimos, amigos meus. Dê, obrigado, tá, por ter aceito o convite, feito essa ponte aí com a Eduarda. Obrigado por terem vindo de coração, tá? A gente que agradece. Hashtag tecnologia, ó, hashtag gratidão. Amém. Hashtag é contemporâneo, né? Ivan, obrigado, tá? Que é isso, valeu. Ivan é um amigo que eu tenho aí de anos também. Joga muita bola. Se devia fazer um tema só de futebol. Só de futebol. Só futebol. Além disso, né, o Ivan tem é um dos primeiros a abrir escolas de desenhos aí. Depois eu vou pedir para você contar um pouco desse testemunho. Boa. Aí. Abriu portas pro pessoal colocar o desenho aí na internet. E também especialista nessa área aí desse impacto, né, que a gente quer. Estou muito interessado para esse bate-papo. Mas eu queria conhecer um pouco a Deise, quem que é a Deise, casada com quem, cada um de vocês aí. Bom, vamos lá. Vou fazer uma apresentação como eu costumo fazer nos eventos de tecnologia, tá? Então, o meu nome é Deise, né? Eu tenho 26 anos aí de caminhada em tecnologia da informação. Mas, como eu costumo falar, né? Minhas prioridades são Deus, minha família, né? E viajar, que aí, né, ninguém é de ferro, tem que ter uma válvula ali de escape. E o que acontece, né, nessa trajetória toda aí, nesses 26 anos, né, sou pós-graduada em tecnologia da informação, tenho mais de uma dúzia aí de certificações em tecnologia da informação, mas o mais importante é que eu sou casada com o Túlio, meu marido aí maravilhoso, que sempre agrega, principalmente na minha caminhada de fé, né? Sou mãe de um pequeno milagre de 3 anos que está correndo por aí. Depois eu até conto mais um pouquinho sobre isso. Mas, de forma geral, é isso. Amém. Família é tudo. Família é tudo. A gente vai explorar bem. E quando a gente não tem esse equilíbrio, um lado vai estourar. Muitas vezes a gente aprende aí a duras margas, né? Uhum. Ou você vai pender para o trabalho, você vai estourar na família... Ou você vai pender, inclusive nas igrejas, você vai arrebentar, você vai ficar... A igreja tá uma benção, mas em casa tá um desastre, né? Uhum. E família é literalmente primeiro ministério é a casa. Primeiro ministério é a casa. Sim, exato. E nós temos aqui a Eduarda, obrigado, tá? De coração. Eu que agradeço imensamente, para mim é um presente estar aqui, né? Eu fiquei muito lisonjeada com esse convite e agradeci muito a Deus durante essa semana, né? E espero poder agregar alguma coisa boa aqui para vocês, para todo mundo que vai assistir, de verdade. Já está agregando, a gente veio trocando essa ideia aqui. Sim. Antes de começar a gravação. É mãe, tem Sim. 2 filhos, né? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Um de 27, uma menina de 25 e uma de 10, que é o meu bebê. Graças a Deus, tenho uma família linda, construída com muito amor e carinho, com muita dedicação, abrindo mão de muita coisa para poder ter essa família, porque nada é de graça, né? E tem que investir na família. Tem que investir, tem que investir. Tempo ali de qualidade. E esse bate-papo vai ser tão bom, eu tô com muita expectativa, porque no caso da Eduarda, ela pegou gerações, tempos diferentes aqui, tempos que não tinha tecnologia, né? Sim. E pegou agora, a mais nova é uma milênio. Sim. Milênio não, qual que seria? Agora é alfa. É alfa. É alfa. Geração alfa. Depois da Z veio a alfa. E você, Ivan? A alfa é a geração da ansiedade, é a alfa. É alfa. Cara, eu costumo dizer que minha profissão é ser pai. Tipo, eu sou pai e eu ganho dinheiro nas horas vagas. Tudo se molda em volta delas, assim. Ao redor delas. Tenho 2 filhas, sou casado, né, com a Fabi, que a gente é amiga há 200 anos. E
tudo gira em torno delas, dos horários delas. E assim, a minha profissão se moldou por elas. Olha que louco, né? Porque como você falou, eu já trabalho com uma profissão que é dita uma profissão de criança. Eu trabalho com desenho animado, com livros, materiais didáticos, livros de literatura infantil. Muitos anos. E aí, eu fui um dos primeiros a ter um curso online de desenho, porque era uma coisa meio difícil, né? Na nossa época tinha o Instituto Universal, que mandava carta com livro. E eu comecei a fazer online. Quando as meninas nasceram, eu comecei a introduzir o desenho na educação delas. E hoje, 100% do meu trabalho, do meu dia a dia, é encontrar formas de ensinar crianças tudo. Matemática, geografia, história, utilizando o desenho como ferramenta de educação. E aí o que eu faço hoje é isso, assim, é descobrir maneiras de ajudar professores e pais a ajudar os filhos a aprenderem melhor utilizando criatividade e principalmente o desenho como ferramenta. Muito legal. E hoje a família inteira, glória a Deus, vai para a igreja lá Amém. em Santo André. Ministério infantil, tudo envolvido. Tudo envolvido. Tudo envolvido. Muito bom. Muito bom. Então já aquecemos os motores, agora vamos entender, você que é a especialista aí em projetos, em tecnologia. O que é tecnologia? Então, para a gente poder desmistificar, tecnologia tem um lado bom, tem os pontos negativos quando a gente coloca na família que vieram, que a gente precisa colocar ali mecanismos para poder blindar, usar com moderação, mas tem um lado bom. O que é essa tecnologia, o que trouxe de positivo para a gente? Bom, primeiramente, né, se a gente for pensar lá no conceito de tecnologia, né, são formas que a gente encontra, né, de realizar e de desenvolver processos, sistemas, comunicações para facilitar a vida do ser humano, né, tanto na parte de medicina, quanto na parte de comunicação, né, quanto na parte... Tudo que a gente tem atualmente acaba envolvendo tecnologia e o conceito é facilitar a vida das pessoas, né? Mas é o que você comentou. Tem um lado bom, tem um lado ruim, depende de quem usa, depende de quem faz. Então tem todas essas reflexões que a gente precisa fazer. Lado bom, vou falar um lado bom então. Ontem foi aniversário da minha avó que me criou, 89 anos. Eu consegui falar com ela coisas que eram impossíveis. Não vou revelar a minha idade, mas eu peguei a época do orelhão. Pegamos. Eu não lembro disso aí não. E digo mais. Do posto telefônico. Lá em Medina tinha posto telefônico. Você ia no posto, nem todas as casas tinham telefone. Ia lá, e aí era carérrimo pra falar com minha avó lá de Belo Horizonte. E era de domingo, depois das 8, que era mais barato. Mas eu peguei essa época aí. Lá no interior era complicadíssimo. E ontem você mandou uma mensagem pra ela? E ontem eu liguei. Não consegui fazer a chamada de vídeo, mas a gente faz, né? Mas ontem eu consegui falar com ela, coisas que eram aí inimagináveis, né? Mas, Eduarda, como que era o mundo aí sem tecnologia? Eu vou falar também, vocês vão falar também. Anos 80 e 90, como que era a relação familiar sua, dos filhos, né, dos mais velhos, principalmente, sem tecnologia, de brincadeira na rua, como que era esse ambiente aí? Eu acredito que a gente, não é que a gente era mais feliz, né, a gente era um pouco mais livre, né, a mente, a parte psicológica, emocional, a gente assimilava as coisas de outra maneira, né, hoje é tudo muito rápido, né. Eu também cresci brincando, não necessariamente na rua, mas no quintal com parentes, primos, enfim. Mas o meu filho, especificamente, que é o mais velho, de 27 anos, ele nasceu, né? A tecnologia não era tão grande quanto agora. E tinha computador, depois, na época de adolescência, e brincava, tinha TV, computador, enfim. Porém, ele também chegou a brincar na rua. Eu passei a morar num condomínio por conta disso, né? Para poder ter uma vida mais livre para eles, brincarem, enfim. E o que acontece? Que horas que ele voltava para casa lá? Fiquei curioso. Tava brincando na rua. Não, então, eu não tinha essa opção. Eu sempre fui mais rígida um pouco. Então, era tudo muito próximo, assim. Na minha casa, em frente à minha casa, era muito mais tranquilo. Eles brincavam ali na frente, né? Mas eu trazia também muitas crianças para dentro de casa, para estar junto, né? Enfim.
E acho que eles tiveram uma infância muito boa. Então, até hoje eu comparo um pouco. Lá em casa eu falo, olha, a sua irmã tem 10 anos, qual é o que ela pode fazer para se achegar um pouco na infância de vocês? Né? Porque é muito diferente, né? Você que tem filho dessa idade. Então, a gente tenta então, trazer para casa coisas como muita pintura, muita atividade mesmo ali, para que ela possa se sentir um pouco mais criança mesmo, né? Porque criança para brincar na rua hoje não tem mais, né? A gente vê que as crianças estão... E quando tem, eles estão no celular. Isso é assim, você vê a criança na rua, mas no celular, né? Verdade. Então, é diferente? Tem muitas questões assim, era mais fácil criar naquela época? Não, eu não penso dessa maneira. Porque tinha, sim, as suas questões, as suas dificuldades. Eu tinha que... eram outras questões, na realidade, né? Então, quem fala assim, hoje está muito mais difícil. Eu não acredito dessa maneira. Porque eu sempre me dediquei, abri mão de muita coisa para estar presente na vida deles, né? Mudaram os desafios. Os desafios são outros, completamente diferentes. E acho que também tem uma questão de região, né? Quando a gente fala isso, a gente tá falando de um lugar em São Paulo, no Brasil, né? Então, acho que quando a gente começa a olhar para outras regiões, outras culturas, aí começa, né, ter um pouco de diferença. Sim. Principalmente por causa de violência, esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma teoria sobre tecnologia. Eu não acho que a tecnologia seja problema, de verdade, assim. Eu acho que o problema é a informação, é a velocidade da informação. Porque, minha infância foi nos anos 80 e minha pré-adolescência e adolescência nos 90, né? De 82. E a tecnologia sempre fez parte. Eu lembro de quando chegou o videocassete lá em casa, que meu pai trouxe um videocassete. Era sensacional. A gente queria ter fitas pra assistir fita. Tipo, não mudou muita coisa de agora. Agora é o YouTube, é mais rápido, mas a situação é a mesma, né? Eu dou até um exemplo sempre que eu falo antes era disco de vinil, depois foi pro CD, depois foi pro MP3, agora tem Spotify, mas tudo sai de uma banda da garagem, eles continuam tendo banda em garagem para poder fazer. Então assim, a velocidade que a gente consome mudou, mas a tecnologia tá aí há muito tempo, cara. Você falou que ligou pra sua avó ontem, mas conseguiram fazer uma chamada ao vivo pro cara na Lua, em 69. Sim. Né? Fizeram uma live com o cara lá. Sabe? Então, a tecnologia sempre teve. O que eu acho que atrapalha nos dias de hoje, é o que a gente mais tem que vigiar, assim, é porque a quantidade de informação é tanta que a gente não consegue absorver. Porque na nossa época, a gente tinha uma coisa só pra fazer em 3 horas, e a gente só tinha aquela coisa. Agora, em 3 horas, mano, você tem que fazer tudo. A frase que eu mais escuto lá em casa, da minha esposa, minha e das meninas, é assim, calma, eu sou um só. Calma. Até elas, assim, Bela, você já fez a lição? Você já arrumou o cabelo? Você já tomou banho? Calma, eu sou uma só. Tipo, até pra ela é difícil, porque todo mundo quer velocidade 2, cara, o tempo inteiro. A gente quer apertar o botãozinho da velocidade 2 pra consumir informação e pra passar informação. A Deise colocou um ponto importante, então eu vou falar da experiência como era os anos 80 em Medina, Minas Gerais. Tá. Então lá, eu fui criado, era meu avô e minha avó, Bruna, que era minha tia, lá tem vários Brunos na mesma casa, né? Meu avô também é José Bruno, meu pai e minha mãe, meu irmão, eu, e depois nasceu Bruno César, que é filho da Bruna. E eu sou Bruno também. Então nessa casa a gente tinha o costume, né, tinha televisão, né, tinha, como era interior, tinha um rádio, mas a gente sentava na mesa e olha que interessante, a gente conversava, coisa que não tem hoje. E aí quando a gente ia brincar fora, juntava, eu via um amigo que você tava na rua, chegava 1, chegava 12, daqui a pouco tinha 12, e a gente não, né, conversava e brincava e saía de lá meia-noite e por aí vai. Então, essa relação também ela foi prejudicada. Sim. Porque agora eu tenho outros meios para me divertir, mas eu não troco ideia mais com o Ivan, com a Deise. Eu tenho que responder 1 milhão de grupos no WhatsApp. Mas então, aí que tá. Esse debate é bom, porque assim, tudo que você falou hoje, tudo que você falou que fazia antes, não acabou. É possível fazer hoje. Só que não dá tempo.
Porque tem muita coisa pra fazer. A gente tava falando antes de começar aqui, né? O dia tá mais curto. Não, o dia continua tendo 24 horas, mas é que tem muito mais coisa agora pra pensar, pra fazer. Que a gente prioriza, né? Não tem mais prioridade. Tudo é prioridade. E aí que entra esse ponto. Não, a nossa prioridade é sentar na mesa e passar meia hora conversando aqui na mesa. Só que nesse mesmo momento você começa a ouvir plim, 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 e celular vibrando. Antes não tinha isso. Antes não tinha. E aí, vou jogar uma pergunta para vocês, tá? Eu vou trocar aqui o roteiro, principalmente para Eduarda, tem mais tempo de casado que a gente, sobre a experiência sua, tá? Se teve o impacto do uso, principalmente do celular. Vou colocar da tecnologia, mas principalmente celular, nos relacionamentos, né? Se você teve... O que você sentiu de mudanças, como sua própria experiência mesmo? Se atrapalhou, ajudou? Eu acho que, assim, tem os dois lados, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Depende do equilíbrio que você usa para aquilo, né? Eu sempre falo isso em casa, equilíbrio em tudo. É difícil? Lógico que é, para todo mundo. Mas é possível? Acredito que sim. Acredito que você consiga ter um equilíbrio para usar o tempo que não é tão prejudicial, né? Mas, assim, a questão eu sempre falo também em casa, o celular e internet, seja o que for, Instagram, qualquer meio, é uma dopamina barata, né? Se a gente parar para pensar. A gente tá ali e sempre mais ansioso para ver mais e consumir mais daquilo, seja em que área for, né? E isso é para o adulto e para a criança, não é só para a criança. O impacto na vida deles é maior porque eu penso que a mente deles é muito mais, assim, influenciada, né? Nós conseguimos ali dar uma filtrada e tal. E a criança, né? Então, a criança que não está assistida de fato como deveria, realmente é muito complicado, né? Mas também não é um julgamento para pais, porque cada um tem sua vida, seu momento, sua maneira de conduzir aquilo. Eu conduzo de uma maneira que para mim tem sido boa e assim, eu tenho frutos, né? Os meus 2 filhos adultos hoje são pessoas muito bacanas, do bem, estudiosos, pessoas que têm boas relações e sempre tiveram. Mas a Manu hoje, que é a minha filha mais nova, eu procuro tentar fazer um pouco do que eu fiz para os adultos, né? Para os filhos maiores. É mais difícil, é diferente, óbvio, não dá para você fazer exatamente igual, mas eu tento inserir muita coisa que eu fazia com eles, né? Atividades assim, por exemplo, sei lá, riscar de giz na rua. Chegou da escola, não vai ter só atividade fora de casa, né? Então, eu vejo que hoje os pais buscam isso, colocar a criança em tudo que é atividade para poder realmente, acho que não ficar tanto na internet, né? E porque também a grande maioria trabalha fora, né? Então, é mais complicado mesmo, né? Não tem como dizer que não. Mas é possível, se você se dispor a abrir mão. O meu ponto de vista sempre foi esse. Do que eu posso abrir mão para diminuir aquele tempo que o meu filho está na tela, né? O que eu vou abrir mão da minha vida? Porque, de fato, ter um filho é abrir mão da sua vida um pouco, né? A gente, quando não tem filho, é um pouco mais egoísta, né? E eu acredito que depois você consegue dosar mais isso, tentar... Porque é aquilo que você mais ama, né? Eu penso que meus filhos são, assim, as minhas joias preciosas. Não tem nada além, né? Obviamente, primeiramente Deus, e os meus filhos são minhas joias. Então, por que eu não vou, né, dispor do meu tempo para aquilo, né? Tenho meu trabalho? Tenho meu trabalho. Então, eu tenho que me dividir, eu tenho que ter uma disciplina para tentar, né, doar um pouco de mim para cada coisa que eu preciso. É fácil? Não, claro que não. Né? E não era fácil no tempo dos nossos avós. Eu penso que também não era fácil no tempo das nossas mães, porque eram, como você disse, eram outras dificuldades, né? Desafios diferentes, né? Era o amiguinho que era educado de uma outra maneira e que às vezes os nossos avós ou as nossas mães não queriam aquele tipo de educação. Então, olha, o amiguinho, tinha sempre essa história, você não é o amiguinho, né? Sua casa é aqui, sua mãe é aqui, seu pai.
E hoje continua a mesma coisa, né? Apesar de... O assunto é a tecnologia aqui, né? Mas envolve tudo, né? Envolve uma questão de você estar disposto. Então, Deus te deu aquele momento, aquele filho... Quanto você está disposto a abrir mão de alguma coisa tua para aquele momento, né? Para aquilo. Sem dúvida. Isso que ela falou me lembra uma coisa que a minha mãe, que eu falo assim, que é o ensinamento mais, assim, primordial que a minha mãe me deu. Ela sempre falou assim, você não é todo mundo. Então, assim, isso pra mim ficou muito forte em mim. E acho que, assim, até na vida cristã a gente precisa saber isso, né? Porque quando a gente começa a olhar pro mundo, a gente não quer ser parecido com o que tá rolando ali no mundo, né? Então, só para pegar esse gancho aí. Sem dúvida, sem dúvida. Já aquecendo, então, o que você entende do impacto e de exemplo do excesso uso de tecnologia que você teve, falando aí do seu filho e também nos seus relacionamentos? Bom, no caso do meu filho, eu tive assim, foi bárbaro, assim, que foi um caso que eu vi, assim, na minha frente mesmo, né? Sempre evitei telas, né, para ele. Mas aos poucos você começa a deixar um desenho, uma coisa aqui, uma coisa ali. Se coloca o filho para ver, tem que estar junto. Porque no meio lá do desenho tem alguma coisa que não vai estar muito adequado para a idade. Então, assim, apesar de todos os controles existentes de tecnologia, não dá para ficar sossego. Né? Acaba passando alguma coisa ali que não, para a idade... Exatamente, não é bom. Legal. Exatamente. E aí, no caso dele, ele começou... Tinha uma série lá que ele gostava de assistir, e ele começou a assistir aquela série. E eu comecei a perceber ele cada vez mais nervoso, cada vez mais ansioso. E aí, eu comecei a desconfiar. E aí, eu falei assim, bom, vamos aproveitar que a gente vai sair em férias e não vamos mais ver. Então, a gente saiu para viajar. Falei assim, aqui não tem como você assistir. Nos primeiros dias foi terrível. Parecia uma pessoa que estava em abstinência. Ele ficou ainda mais nervoso, ficou ainda mais estressado. Mas acho que foi questão de entre 5 e 10 dias, parecia outra criança. Parecia uma criança muito mais tranquilo, muito mais obediente. Voltou a ser aquele menino que era... Cara, assim, o que você falou tá completamente dentro do que acontece, mas foi uma coisa que você teve que aprender na marra. E o que falta, e aí eu boto a culpa nos pais, e eu me incluo nisso, porque eu sou pai, que é a falta de informação. Cara, é assim, vamos falar a real aqui. Qual que é o manual da criação de filhos? Tá aqui, Esse aqui é o manual. Quer aprender a criar filho? Tá aqui, Lá e lê Provérbios, você vira o pai. Certo? Ok. O que os pais fazem hoje? E aí entra no tópico que a gente tá falando de tecnologia. Os pais têm que trabalhar demais, é muita informação, trabalham 20 horas por dia e terceirizam a educação dos filhos. Ou os que têm mais dinheiro, os que têm mais poder aquisitivo, terceirizam a educação dos filhos para uma escola particular de período integral. Ele sai da escola, vai fazer natação, depois vai fazer ginástica, depois vai fazer não sei o que e volta para casa junto com os pais 10 horas, né? Eu lembro do meu pai até os 14 anos, eu falo isso sempre, assim. Ele trabalhou na Ford, né? Nas metalúrgicas lá do ABC. E eu lembro dele saindo 6h30 da manhã com um saco de pão, um macacão azul. Não, um macacão azul e voltando 10h30 da noite com um saco de pão e um macacão azul. Era a cena que eu lembro dele. Até os meus 14 anos foi quando ele se aposentou. Então eu não tive meu pai presente na minha infância. Porque ele trabalhava demais. A cena dele, se eu fechar o olho, eu só vejo aquela cena dele. E, o cara criou 4 filhos. O cara entregou a vida dele, fazendo hora extra e tal, pra poder criar 4 filhos. Sim. Eu, graças a Deus, tive essa opção, né? De não precisar trabalhar 30 horas por dia e ver minha filha só dormindo, assim. Eu saio pra trabalhar, ela tá dormindo, eu volto, ela tá dormindo. Hoje tem muito pai que faz isso, né? Que terceiriza a educação. E os que não têm esse poder aquisitivo, eles terceirizam a educação pras telas. Sim. Então, tem um monte de coisa pra fazer, fica no celular e tal. E aí, a culpa dos pais é do quê? De não saberem o prejuízo que isso dá. E eu nem vou tocar no ponto do prejuízo da falta de presença do pai, porque está aqui, Então é só, né, leia a Bíblia que você vai entender a falta de presença do pai, o que faz na criança. Mas o lance das telas, por exemplo, uma criança com menos de 4 anos, se ela ficar 40 minutos na frente da tela, se isso durar 6 meses, ela tem um déficit de 50% na evolução da fala. Só de ficar 40 minutos na frente da tela.
Uma criança de até 3 anos. Então não pode pôr tela. Ah, mas não é... Fica irritada porque libera dopamina, que é a mesma sensação do crack, da cocaína, do açúcar. Exatamente a mesma coisa. Abstinência foi abstinência, não era uma sensação de abstinência. Ela necessitava daquela dopamina no corpo dela e ela não tinha. E isso causa irritação, causa ansiedade, causa tudo isso. Quando a gente tem essa informação, eu tô dando essa informação, você tá assustado, eu tô vendo. E é real. A gente tem que se assustar com isso. Porque quem tem filho tem que saber, cara. Tem que saber o que você tá dando pro seu filho é droga. É a mesma coisa de uma substância química, né? É uma droga. Mas, aí que tá. Não é a culpa da tecnologia. A tecnologia tá aí pra ajudar todo mundo. Né? A culpa é de quem? Do pai que tá terceirizando a tecnologia pros filhos. Tá terceirizando a educação dos filhos pra tecnologia. Tem um estudo muito doido, assim, de crianças do ensino fundamental. Que, imagina que uma criança, por exemplo, minhas filhas estudam à tarde. Então, se na hora do almoço elas estiverem almoçando vendo a tela, e tem criança que só consegue comer se tiver com o iPad na frente. Se tiver com o tablet assistindo alguma coisa. É bizarro, cara. É bizarro. Quantos lugares a gente vai em restaurante que as mesas estão todo mundo quieto na mesa e a criança com o iPad, o pai com a coisa, a mãe com o outro. Isso me deixa triste. As relações são afetadas. É bizarro. De família. Tem uma quebra ali que... Se uma criança ficar assistindo na hora do almoço, ela demora 3 horas pra baixar aquela ansiedade, baixar aquela sensação. A informação é tanta informação ao mesmo tempo. 3 horas? Que ela só vai conseguir desacelerar depois de 3 horas. Ou seja, criança almoça assistindo TV, celular, qualquer coisa. Ela vai pra escola, quando ela chega lá, que ela só tem o professor pra falar, ela vê o professor falando em câmera lenta. Sacou? Porque ela tá com muita informação, é tudo vídeo de 1 minuto. Como é que ela aguenta uma aula de 50 minutos? Com a mesma pessoa falando, copiando na lousa. Foi daí que começaram a surgir essas complicações, TDAH, TOC, TOD. Não tinha na nossa época isso. Verdade. Isso é informação demais, acelerada demais, que quando a criança vai para a vida real, ela não consegue controlar. Aí ela fica desesperada, porque ela quer mais, quer mais, quer mais. E aí você imagina uma criança que tá 11 horas da noite assistindo tablet ou celular. Que hora que ela vai desacelerar? Que hora que ela vai conseguir realmente dormir? Se demora 3 horas para aquilo baixar. Ela só vai conseguir dormir 3h30 da manhã, cara. 4 horas da manhã. E isso a gente está falando só das crianças, né? Porque também, você que entende, com deve adulto me também. dizer, assim, a questão da velocidade 2, né? Nos nossos áudios do WhatsApp. Também é um problema, né? Porque você vai conversar depois com uma pessoa, você fica desesperado, quer dar tapa. Acelera, mano. Mandar áudio com mais de não sei quanto tempo também não pode. Não, aí o pessoal já brinca, né? Se você manda um áudio ali de 2 minutos, é um podcast que você já manda podcast. Não quer ouvir. Exatamente. Não quer ouvir. Envolve todos, né? Na verdade, todo mundo tá prejudicado, né? A gente, desde que começou, a gente não falou de tecnologia. A gente só falou do uso dela. Esse é o ponto. É que nem o VAR, que a gente gosta de futebol. O VAR é maravilhoso, cara. Por que o povo reclama do VAR? Porque quem tá operando não sabe. Não é? Mas a gente vai dialogar também. Como que a gente vai harmonizar? Porque assim, em um mundo... Henrique, você tem quantos anos, filho? 26. Já nasceu com tecnologia na mão. Praticamente. Como que eu tiro um telefone ou tento equilibrar na vida do Henrique? Ou melhor, na vida, né, da sua filha meu filho, minha de 10 anos. Meu filho. Cara, eu costumo dizer do que... Tulinho. É impossível, né? Então, eu costumo... Aí que tá o ponto, cara. A gente não tem... É mais fácil com criança, né? Principalmente até os 12, porque ela tá formando a personalidade dela. Dos 7 aos 12 é quando ela começa a criar o cérebro racional. Então, até os 7 é quando você molda mesmo, assim. Principalmente emocionalmente. É muito mais fácil nessa idade. Mas a gente consegue fazer detox de qualquer coisa. Eu passei 40 dias sem postar nada no Instagram, porque eu achava que se eu não postasse, eu não conseguiria mais ganhar dinheiro. Olha só que... Porque eu postava todo dia. E eu passei 40 dias agora e não mudou nada, cara. Ganhei a mesma coisa, do mesmo jeito, sabe? Então foi libertador. A gente tem... O bom de fazer isso na vida adulta é que a gente tem essa possibilidade de... Cara, é como uma dieta. Pô, vamos passar 30 dias aqui correndo 10 km até chegar, sabe? A gente consegue fazer isso. Pra criança, o que eu gosto de dizer é o seguinte: a criança só tá no celular porque ela não tem nada melhor pra fazer. Mano, a criança não tá no celular porque ela quer.
se der alguma coisa melhor para fazer, ela vai fazer. A questão é que a gente quer ou proibir ou não tem outra coisa melhor para fazer. Entendeu? Porque aí que tá. Eu acho que eu sempre falo isso, cara, que a grande sacada é você estimular o desinteresse pelas telas e não falar que não presta. Sabe? Estimula o desinteresse. E a própria criança vai Ela vai largar, cara. Eu tenho uma e vê que tem tática, coisa melhor ali. com desenho que é espetacular. Assim, a criança larga o celular em 2 minutos. Qual que é a tática? Não, eu vou falar só no final desse episódio. Com relação, perdão, Claro, mas com relação claro. a isso que ele falou, foi até o que eu falei no começo. Você abdicar de certas coisas no seu dia a dia para estar ali com a criança fazendo alguma atividade. Então, por exemplo, minha filha adora riscar a rua com giz. Sentar ali, ficar fazendo um desenho e tal. E ela prefere do que tá na tela. Né? Então, realmente, pintar telinhas. Então, a gente compra tela para ela, ela pinta. Até mesmo escrever, eu falo, você não quer escrever um livro? Então, você estimular, né, criatividades e tal na criança é importante, Muito. né? Lá em casa eu sou especialista de cabana. Eu fiz uma cabana Então, cara. de 2 andares. Ótimo, Vitória fala isso até cabana. hoje, cara, você fez Nossa. cabana de 2 Então, andares. cara. E funcionou. Excelente. Funcionou. Ela adora. Esquece, nem lembra de telefone. É isso. Aí vem a reflexão, né? E para o adulto, pai, mãe, largar o celular e ir fazer essa atividade com os filhos, Sim. né? Exato. Então, assim, a gente precisa se desintoxicar pra gente muito. poder É o ir mesmo lá, esforço né? de fazer uma dieta, de começar uma atividade Exato. física. Porque é o mesmo se esforço. a gente não tomar cuidado, nós atrapalhamos o nosso relacionamento. Então, às vezes, a gente deixa de ter um momento de intimidade porque você colocou tanta coisa na sua rotina, você chega na hora, você não tem tanto cansado. Você vai ficar cansado, meu filho. Você quer o quê? Colocou tanta coisa, e aí você não prioriza o quê? A harmonia entre o esposo e a esposa, a base familiar ali, você não cultiva A aquilo gente ali. tem uma aposta lá, eu e a Fabi, a gente tem uma aposta que se a gente estiver jantando em algum lugar, almoçando, restaurante, o primeiro que pegar o celular paga a conta. O celular não pode ficar na mesa. Se um dos dois distrair, pegar, já era. Essa Vai daí pagar. é boa, hein? Boa. Essa daí é boa, bem boa. Pra todo mundo A gente usar. pode colocar, inclusive, nos nossos almoços de trabalho, né? Também, Vai também. trabalhar. Dá pra fazer essas guarda apostas. o E, cara, telefone, hoje é dia de cara. conversar, gente. Deixa lá. Não, mas eu tô conversando, só que é pelo WhatsApp. Porque nada é tão urgente assim, se parar pra pensar, né? Por exemplo, a minha filha, que tem 25, sei lá, uma amiguinha mandou mensagem pra ela, ela tá na faculdade já. Aí, eu tenho que responder agora, porque senão, sei lá, é chato. Então... Vou deixar no vácuo. Entendeu? Se for urgente, Por liga, né? que, né, que a gente for entrou gente, nisso, né? Por que a gente entrou nessa situação? E a gente mesmo se cobrar, eu preciso responder agora, né? Se for urgente, liga, né? Como antigamente ligava. Então. Eu vou colocar um ponto preocupadíssimo aqui que a gente tem que ter e vigiar muito. Porque à medida que... E para nós também, à medida que a gente vai crescendo... e aí, talvez, Ivan... A gente vai tentando achar o equilíbrio. A pessoa vai ter acesso a algumas coisas boas que a tecnologia dá. Só que não tem, igual a Daisy falou, um bloqueio. A gente não tem ali um crivo, um controle de segurança que só vai vir coisa boa. E aí pode vir o quê? Conteúdo de violência, pode vir pornografia. E aí coloca os adultos também. Você começa a consumir a pornografia. Daqui a pouco você... Que crente que eu sou? Pra onde que eu tô indo? Não é? É um perigo... E pra Realmente. criança nem se fala. Não. né? Pra criança nem se Se a gente fala. não tomar cuidado ali... Mas, de novo, eu coloco os pais nessa história. Porque na nossa época também tinha pegar bala de estranho, tinha a droga, o Boa Noite Cinderela, tinha um monte de coisa. Mas não E tá aí, mais fácil? Você acha que não tá mais... lógico que tá mais fácil. Tá mais fácil, mas é aquilo. Conceitualmente é a mesma coisa. A quantidade aumentou. Então tem que vigiar mais. E o acesso também. O acesso ser tá mais... rápido mas assim, de novo aquilo. Ensina seus filhos no caminho e eles não vão desviar, sabe? Então, cara, tá assistindo, apareceu uma coisa ruim, troca de canal, cara. Sai, para de ver. Tipo, tem que criar o filho com essa certeza de que ele vai fazer isso quando alguma coisa acontecer, sabe? Ou as meninas me chamam, né? Ó o que apareceu aqui. Cara, chamou, desliga, isso não é legal. Isso aqui é bom ou ruim?
Se ela não souber, pai, isso aqui é bom ou ruim? É ruim. Tá bom, então não vou assistir. Entendeu? E pros adultos, o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Né? Se teu braço te faz pecar, corta o braço, mano. Se você continuar, aí a promessa é seu. Vai. E às vezes confunde, né? Isso com disciplina. Fala, eu não tenho disciplina, né? Eu não tenho determinação. Mas é o que você falou, né? A Bíblia tá aí. Tá? Não é só lição de ser pai, é lição de ser ser humano, tudo, né? Cara, de tudo. Você quer ter um passo a passo, o guia tá aí, né? Tá aí. E o crivo do guia é alto. É alto. É alto. Pra você ter uma ideia, em casa, né, a gente tem vários momentos que a gente para ler a Bíblia e a gente nunca lê a Bíblia no celular. A Bíblia tá sempre física ali. Inclusive, eu quero aproveitar para agradecer que a minha primeira Bíblia, quem deu foi ela. Que legal. Que legal. Tem palminha, Henrique? Vamos fazer nós aqui. Como editar? Vai editar? E a minha companheirona, assim, e a gente faz questão de ter esse momento pra também ficar longe, sabe? Assim, até nessa hora a gente... Muito legal. Parabéns, viu? Imagina. Tudo pra Deus, né? A gente... Eu conversava com a Deise, já de teologia já tem um tempo, né, Deise? Que a gente colocava no café e falava de... Mais de 15 anos. E naquela época eu era kardecista, né? Eu nasci numa família kardecista. Eu lembro. Então, assim, Cristo, pra mim, Deus, pra mim, sempre foi uma coisa, assim, muito forte, né? Meu avô sempre puxou vários movimentos, né? Minha mãe sempre falando de Cristo pra gente, mas numa visão kardecista, né? Então, a minha vida inteira foi pra esse lado. E sempre trabalhei, né? Sempre muito trabalho voluntário, né? O espírita tem muito disso, né? De ajudar o próximo. Então, a gente sempre fez muito esse trabalho. É um trabalho muito bonito, por sinal. Muito bonito. Eu acho que os cristãos fazem pouco em comparação aos espíritas. E ajuda muito. E assim, até ele fazendo um link, né? Com essa questão de tecnologia, né? Que acabou acontecendo na pandemia... eu comecei a ver um posicionamento dos líderes evangélicos, né, pastores, etc, tal, apesar de já ter várias pessoas evangélicas na família, né, eu comecei a ver um posicionamento dos pastores pela internet, né, porque a gente tava todo mundo trancado em casa, então comecei a ver mais YouTube ali, o que eles estavam fazendo. E eu achei muito bacana, assim, eu comecei a perceber que o posicionamento que os evangélicos tinham de uma forma geral casava muito mais com a minha personalidade. Não tenho dúvida. E aí eu comecei a falar assim, gente, e aí vem mais um item de tecnologia, né? É muito mais difícil uma pessoa que é espírita entrar numa igreja evangélica para ver como que tá acontecendo o culto, ou numa igreja católica, ou qualquer uma que seja... ou qualquer outra religião, né, vice-versa, do que pelo YouTube. Você tá ali zapeando no YouTube, aparece e você fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí aquilo começou a me cativar e eu comecei a me identificar com aquilo. Fora a convivência com pessoas, por exemplo, com ela, a minha cunhada, que tá há anos na família também, super evangélica, os pais dela. E aí eu comecei a ver que aquilo ali fazia muito sentido com a minha personalidade, né? E aí a pandemia foi responsável aí por esse fruto positivo. Olha que louco isso que ela falou, cara. Porque como a questão não tá na plataforma nem na tecnologia. Porque a mesma plataforma que você tá proibindo seu filho foi a que te trouxe pro evangelho. Sim. É o mesmo... É o mesmo veículo. É a mesma fonte. É a mesma fonte. Por isso que a questão tá em como a gente usa. E não na... Cara, imagina Paulo... podendo fazer live. Eu pensei exatamente sobre isso quando a gente tava falando sobre tecnologia ajuda ele demais, cara. E espalhar. E ajudar ele demais. E a gente tem isso hoje e não espalha. Só botar um parênteses, né? A gente tem isso e não espalha. Porque a gente tem que ver o lado bom desse negócio, cara. A tecnologia é maravilhosa. A Isabela e a Manu também, minha filha mais nova. Elas podem aprender hoje com o melhor professor do mundo. A gente não pôde. Quem é o melhor professor do mundo daquilo que você gosta? É fulano. Então você vai aprender com ele, porque ele tem um curso online. Não precisa ir lá, não precisa... Questão de idioma, do direito. Isso é maravilhoso, você tem mais acesso. A tudo. E não estamos falando de IA ainda, né? Não estamos falando de IA. Porque a gente vai ter uma pergunta no final pra gente poder falar de IA. Tá bom. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sempre discute, né, na academia, no seminário...
é a maneira que você dialoga com o mundo. Então, o pastor tem que ter a Bíblia na mão e um jornal no outro. É uma frase famosa, não me lembro quem foi que falou, no sentido de que essa leitura, que as pessoas buscam a Deus, então, ou digamos, não são cristãs, mas têm estão em busca de algo. Uhum. E o pastor, o cristão, vai ser o mensageiro, mas eu preciso estar conectado de alguma maneira. Agora, conectado, entender o mundo, mas sem abrir mão do quê? Da ortodoxia. O verbo da não palavra. muda. Não vai mudar. Então, eu não posso adaptar, eu não posso... a Bíblia, ela é imutável. Então, aí a gente entra na bênção e na maldição da tecnologia. Porque ao mesmo tempo que agora, quem não tem uma Bíblia em casa pode ter ela na tela, né? Pode ouvir e assistir várias pregações de pastores completamente diferentes sobre a mesma palavra para ter o entendimento. A maldição é que você não sabe quem está falando. Qualquer um pode falar qualquer coisa. E qual é a verdade embutida. Exatamente. E um contraponto é no mundo que a gente tem hoje. Você tem... Na minha época, você tinha aí 3 versões bíblicas no máximo, se você tivesse de estudo, né? Hoje você tem 50 versões do original a uma NVI, NTLH, mas em compensação, as pessoas que leem a Bíblia cada vez mais diminuem. A pessoa não quer ler, quer ler. Ela quer o que mais? Ouvir ou assistir. Agora o que? Qual que é o tipo de conteúdo? Isso é complicado. Essa é a cilada. É a porta larga e a porta estreita, né? Como tudo, né? Sem dúvida. Mas aí, Eduarda, falando que eu estou interessado ainda sobre seus filhos, né? Como que foi o desafio seu, ou continua sendo de ter esse lapso de tempo? Então tem a pequenininha e tem ali os 2 mais velhos, assim, desafios totalmente diferentes. Sim, sim. Ainda hoje você é muito desafiada, que você tem que lidar ainda com os 3, né? Sim, sim. Até porque... Ou tá tranquilo? Digamos assim, já entrou na linha ali. Não, acho que nunca fica tranquilo, né? A gente não vê volto a falar das avós falando que tá sempre preocupada com um filho de 50, 60, né? Eu acho que assim, desafio vai ter sempre, né? Você tem que tentar saber lidar mesmo. Tudo vai da estrutura também que você construiu tua família, né? Aqui não é uma questão de eu sou melhor ou não, né? É uma questão assim, o que funcionou para mim, para minha família, né? Tentando sempre mostrar para eles o que era o melhor caminho e ser temente a Deus, né? Amém. Porque primeiramente você sabe que Deus tá te vendo, né? Então você colocar isso para criança, olha, não é um temor de medo, né? Olhar e saber, você está fazendo aquilo, Deus está vendo. Eu não estou vendo como mãe, né? Às vezes, muitas vezes, mas... E aí a criança própria já começa a criar isso e entender que algo maior, né, na vida dela pode levá-la para um caminho melhor, né? O caminho é esse. Tem bifurcação, você vai entrar ali se você quiser, né? Nós temos na nossa vida situações em que pessoas nos fazem, às vezes, algo que nos chateia, algo que todos nós temos, né? A gente tem que saber como a gente vai encarar isso, conduzir e trazer isso para a nossa vida ou não. Então, para eles eu falo sempre isso. E o desafio hoje ainda continua, né? Minha filha só tem 10. Os meus filhos são maravilhosos, mas existem desafios, claro, porque eles estão no mundo, né? Então trazem questões também de amigos da faculdade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como que eu vou me posicionar, como eu vou ajudá-los, né? O que eu posso fazer para te ajudar, filho ou filha, né? Eu tô aqui, entendeu? Pode contar comigo. Eu vou orar por você, eu vou conversar, entendeu? Então, eles sabem que podem contar comigo o tempo todo. Quando for preciso, eu tô ali. E acaba que também foi bom para minha filha menor, porque, lógico, ela tem não só o exemplo da mãe e do pai, como dos irmãos, né? Sensacional. Eu não coloco neles nenhuma responsabilidade de criar a minha filha, né? Mas eles ajudam e eles amam de paixão a irmã. Nossa, é muito bom. E foi uma experiência excelente.
eu posso falar isso, essa diferença que existiu. A questão até da tecnologia, eu estava ouvindo ele falar, eu lembrei do meu filho. Ele, então, jogava videogame, né? Ou jogo no computador. Então, hoje você tem que estar de olho porque a criança está naquela plataforma ou na outra. E o que ali está embutido no meio, às vezes de um desenho, etc., como a Deise falou. Mas o meu filho, quando ele estava ali jogando algum jogo e tal, eu lembro de uma época assim em que tinha um jogo em que ele tinha uns códigos para ele acessar para poder passar para uma nova fase. E nesses códigos apareciam coisas terríveis, né? E então, quer dizer, já existia isso, né? Já existia isso de tomar cuidado. Então, não é só hoje, né? Não é só hoje. Eu venho acompanhando isso, sim. E a tecnologia, ela traz coisas boas, mas tem coisas que realmente são difíceis, né? Dificulta bastante para você colocar o que você quer pro teu filho, né? Eu gostaria que fosse assim a minha educação para eles, assim, assado. Aí ele vai para a escola, não só com a tecnologia, mas ele vai para a escola e tem um amiguinho lá que não tem essa educação. E que tá tudo bem, cada um na sua, a gente respeita. Mas eu não quero isso para minha vida, para minha família. Então, como eu vou lidar com isso também? A criança às vezes chega e fala, o amiguinho falou isso, fez aquilo. Na escola da minha filha não pode celular. E tinha amiga que levava escondido, já com 10 anos, né? E aí, na hora do recreio, mostrava coisas para as amiguinhas que não eram tão legais, né? Então, olha só, aonde vai, né? Então, mas não é... caímos de novo de quem é a culpa. Sim. Não é do celular, sim. Não é do Steve Jobs que fez o iPhone. Com certeza. É do pai que deixou ela levar o negócio pra escola, cara. Não pode levar. O quão perto está que não viu que levou, né? Não. E você falando de jogo, né? Década de 90 ali, já não tinha o Mortal Kombat lá? Tinha um monte, né? Aí não tinha classificação. Era só porrada. Não tinha classificação de idade. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Sessão da tarde, lembra? Novela. Não tinha. Não tinha. Mas tinha mais coisa pra fazer. Domingo era terrível. Então, pois é. Mas tinha coisa mais legal pra fazer. Fazia uma festa, né? Que era... Mas aí que tá. Naquela época tinha coisa mais interessante pra fazer. Então você ia pra rua, ia pra brincar e tal. Agora, essa é a diferença. Mas... Ô Ivan, deixa eu aproveitar. E o lado criativo? Você que é um cara criativo, veio da criação. Com o uso do celular, eu tenho esse impacto, uso negativo que eu digo, eu tenho esse impacto no lado criativo? Sim e não. Sim, porque... Impacto negativo, você tá falando? Eu vou falar os dois impactos. Na criação mesmo. Então, eu vou falar os dois impactos. O impacto negativo é porque você pensa menos. Você demora... Tipo assim, você não consegue... A informação vem tão rápida pra você que não dá tempo pra você processar ela na sua cabeça. Então, esse é um lado ruim, né? O lado bom é que o seu repertório é muito mais legal, né, cara? Pô, eu posso ir pro Museu do Louvre agora aqui com vocês e ver tudo que tem lá. E alimentar o meu repertório de imagens e tal. Eu posso ler qualquer livro de qualquer lugar. Isso facilita, isso é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo, eu não consigo processar aquilo por um grande período. Eu não consigo trabalhar aquilo dentro da minha cabeça. Fica muito mais rápido a resposta. E aí prejudica, né? Eu me lembro da minha infância, estava lembrando algumas coisas aqui na memória, que a gente inventava de criar, né, a linha de cabana, fazia avião, aí vinha tanto material que a gente achava. Faz com qualquer coisa. Qualquer coisa, era muito legal. E não sei se é percepção minha que isso vem diminuindo, assim. Muda, não é que diminui, só muda, cara. Pô, aula de robótica, pega uma aula de robótica pra você ver. Eles criam um avião de verdade, que voa mesmo. Foguete, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Esse exemplo que você tá falando me lembrou do meu pai. Ele entra na internet, aprende coisas de robótica lá. É mesmo? Pra fazer com os netos. Aí. Então, assim, reaproveitando coisas. E aí a criançada se diverte. Nessa hora, ninguém quer ir nem pra televisão, nem pra videogame. Só quer estar ali com o avô fazendo o avião dos anos 90 que você fazia virou um robô agora. É um foguete. Mas é a mesma situação, é a mesma brincadeira, ao mesmo tempo brincando. É a família junta, é o avô com os netos. É a mesma coisa. A tecnologia ajuda nisso.
Tá mais fácil fazer um foguete, cara. Antes você precisava ir pra NASA. Precisava. Hoje a gente consegue acessar a NASA de casa, né? Então. Literalmente. Exato. Vou colocar uma pergunta para vocês, importantíssima, foi tema de debate aí recentemente, alguns meses atrás. Deise, você é a favor do uso de celular na escola? Totalmente contra. Totalmente contra. Eu não consigo enxergar como pedagogicamente pode apoiar durante aquele período que a criança está ali dentro da escola. Realmente, eu não consigo ver. Atrapalha muito, né? Eu acho que principalmente concentração, né? Porque tem N outras coisas ali mais divertidas que a criança, né, comparada com uma aula, com prestar atenção no que o professor está falando. Eu, sinceramente, não consigo nem imaginar como que o professor atualmente consegue reter a atenção da criançada com o celular na mão. Na mão. Eu já dei aula e eu naquela época não tinha. Agora eu não sei como tá. E aí, Eduarda, o que você acha? Também não concordo, não. Tanto que falei agora esse exemplo, né? Da minha filha não tem nem celular, com 10 anos. Tô conseguindo ainda que ela, né, segurar um pouco. As amigas, muitas já têm. Algumas só para comunicar, outras realmente têm acesso. Mas, assim, eu sou contra. Sou contra, eu acho que também realmente não vai trazer nenhum benefício, né? A criança está ali naquele momento para aprender aquilo que a escola vai oferecer para ela e é isso. Não tem o que... E a escola tem telefone, né? Se for falar, tudo bem, a comunicação, vai ligar pro pai ou receber uma mensagem, tudo. Se conseguir manter nisso, ok, né? Eu acho que não teria problema nenhum. Mas eu acho que acaba atrapalhando a escola, o trabalho da escola, né? Atrapalha muito. E acho que uma falta de respeito também. O professor se preparou a vida inteira e tá lá, você tá dando aula, o cara tá lá assim... É de matar, né? É muito triste. É de matar. E eu não sou favorável, não. E aí? Eu tenho uma opinião polêmica. Ó, hoje eu trabalho dando treinamento para professor, né? E é justamente isso que eu uso, assim. Como é que uma criança consegue prestar atenção em 2 horas de YouTube e não consegue ver meia hora da sua aula? A culpa é de quem? Do professor. Por quê? Porque... E aí, cara, é assim, eu falo isso com todo o respeito do mundo, assim, porque eu dou aula também, em sala de aula, né? A gente precisa ser um youtuber dentro da sala de aula. Pra poder despertar a atenção. A pedagogia de hoje, cara, é a mesmo magistério que meu pai fez, que meus irmãos mais velhos fizeram. Então, assim, não dá para uma criança que passa, sei lá, 10 horas com acesso à tecnologia, chegar na escola e não ter acesso à tecnologia. Precisa ter um equilíbrio nisso. Porque isso vai acontecer. Então, assim, vai virar um choque. Ela tem em casa, chega na escola... eu acho que a proibição não é uma boa. Eu não acho que seja bom proibir. Mas eu acho que o sistema de ensino tem que mudar. Eu acho que tem que ter um laboratório de pesquisas de internet na escola. Pô, mas é uma utopia, porque tem escola pública e não sei o quê. Tudo bem, mas a gente tem que pensar nisso. Porque enquanto o professor chegar na escola, pegar um livro e passar a lição na lousa, ele não vai ter a retenção da atenção das crianças. Não vai, cara. Não tinha nossa. Não vai. Então, assim, tem que ter regra na escola. A escola precisa de regra. A criança não pode usar o celular durante a aula. Mas eu acho que a tecnologia tem que estar inserida dentro da aula. Vamos ter um momento de alimentar o nosso repertório criativo. Todo mundo com tablet aí que a gente vai fazer alguma coisa usando a tecnologia. Entendi. Aula de tecnologia. Colocando mecanismos ali audiovisuais e tudo. Tendo esse aliado, né? Tudo. A tecnologia tem que estar presente, cara. Tem que estar é assustador isso, mas é verdade. A profissão que as minhas 2 filhas, que a Vitória, que a Manu... A profissão que elas quiserem hoje, do seu filho, eu acho que vai ser mais maluco ainda, ele tá só com 3. Não vai existir quando elas se formarem na faculdade. Se elas quiserem ser uma profissão, sei lá, cara, não vai existir a profissão que elas querem. Entendeu? Um robô vai tomar conta. Daqui, a Manu tá com 8. Daqui a 10 anos, o que ela quiser ser daqui a 10 anos não vai existir, cara. É doido isso. Então a gente, assim, ela precisa estar com a tecnologia. Eu defendo que tem 3 habilidades que toda criança tem que aprender para não ser engolida pela tecnologia: criatividade, comunicação e educação financeira. Eu acho que o que a gente tem que ensinar como pais, como escola, como sistema de ensino é isso. Se elas tiverem essas 3 habilidades, nenhuma inteligência artificial vai atropelar.
sabe? Mas enquanto a gente proibir, por exemplo, a tecnologia dentro da escola, elas não vão conseguir estudar. Eu acho que não vão. Desculpa. Vamos pro debate. Vamos, porque eu tô querendo discordar aqui. No sentido Por favor. que eu entendo que o que ele tá falando é perfeito, né? Perfeito. Num país onde tem escolas nesse nível, né? E a gente até tem aqui, mas são muito caras, né? Então, como que a gente vai tentar colocar isso numa escola que muitas vezes não consegue ensinar o básico, né? Inserir isso seria maravilhoso. Eu quero isso para minha filha, quero muito, mas eu não sei até que ponto isso é assim possível a curto prazo. Não, mas né? aí a gente entra numa... Por isso que eu disse que era utópico, porque aí a gente entra numa discussão política, Sim. de investimento em educação. Não é o caso. E assim, é para a próxima geração, só que essa é uma história que a gente tem desde a nossa geração, de mudar o sistema de educação, de deixar a educação... Mas aí eu também, desculpa, coloco um ponto aqui que é assim, a minha filha e mais algumas crianças da sala dela conseguem sim ficar com atenção na professora e respeitar, alguns não. Como que você Como que a gente faz isso? Como que tem essa diferença? Né? É difícil reter atenção hoje? É muito difícil. Eles ficam com tédio, né? Porque é isso que eu falei da dopamina barata, né? Tá ali, ó, correndo ali a tela e tudo rápido e tudo vem para eles muito fácil. Então, realmente, o trabalho do professor é muito árduo. Por que eu né? falo que... Eu sempre defendo o professor na escola. Eu sou uma das que sempre, se possível, eu sei de alguma situação que acontece, eu defendo. Vou na orientadora e falo, poxa, a professora está merecendo uma medalha, um prêmio, porque é muito difícil, sempre foi, né? Uma profissão maravilhosa, acredito que a melhor profissão, né? A mais excelente e que realmente sofre muito, né? Porque, mais uma vez, no meu ponto de vista, vem de berço, né? A educação, a estrutura. O que você fala para o teu filho ir para a sala de aula? Independente do professor não estar sendo tão expansivo e colocando tudo isso, você tem que respeitar e acabou, ponto final. Esse né? limite, né, que os pais precisam dar em E casa. é isso. Agora, é lógico que é lindo, maravilhoso tudo isso. Eu acho poxa vida, é um sonho. A gente tem que diferenciar o respeito da aprendizagem, né? O respeito vem de casa, de berço e tal. Agora, se a criança vai para a escola, respeita o professor e não aprende, aí tem uma questão do sistema de ensino, né? E do professor que não consegue dar aquela aula do melhor jeito. Tem 3 tipos de... Tem assim... documentadamente, não sei se existe essa palavra, tem 3 tipos de aprendizagem, mas eu coloco um quarto. Cada criança aprende do jeito. Nós 4 aqui aprendemos cada um do jeito. Você que é de TI, você tem uma aprendizagem muito mais analítica. Você deve adorar Excel. Códigos, né? Bruno também. Mano, eu odeio Excel. O Excel pra mim, cara, é um absurdo. Eu não consigo ver uma fonte tamanho 4 nas tabelinhas. Quando eu tinha aula... Quando eu estudava, o professor passava a lição na lousa, o livro inteiro de história na lousa, eu ficava desenhando. Mas era o meu jeito de prestar atenção no que ele estava fazendo. Então existem aprendizagens diferentes. Tem aprendizagem analítica, visual, sinestésica, né? Se um professor... E assim, estudos, né, mostram. Numa sala de aula, a gente tem 40% que são mais visuais, 30% são mais analíticos, os outros são mais sinestésicos. O que isso quer dizer? Se o professor só passar a lição na lousa, 40% da sala vai aprender. Os outros não vão. Porque eles não aprendem lendo. A Isabela é uma que não aprende lendo. A Isabela precisa do estímulo visual. Ela precisa ver foto, ela precisa ver desenho. Ela é exatamente como eu era. A Manu já também não aprende lendo. A Manu é uma que aprende por experiência, que é o sinestésico. Ela tem que tocar, ela tem que fazer, aí ela consegue aprender, ela decora se ela toca e faz. Quando o professor entende isso, ele consegue dar aula para todo mundo, estimulando todos os níveis de aprendizagem. Se ele só passa na lousa, e a culpa não é dele nesse sentido, porque ele aprendeu assim na faculdade de pedagogia. Por isso que é todo um sistema, entendeu? Quando eu entro nas escolas hoje para dar esses treinamentos, eu vejo os professores me falando, cara, não aprendi isso na faculdade.
Porque lá eles ensinam a passar na lousa. Né? Então a culpa não é do professor. O professor quer inovar, a escola quer inovar. E aí eu tô falando de escola pública, tô falando... Os professores querem. Meu, eles não estão lá porque eles Mas professor... tem um sistema também que acaba... não, exatamente. Assim, ó, professor é uma profissão que só faz quem é apaixonado pra dar aula. Então eles estão lá, eles querem fazer o melhor, mas eles não têm acesso, cara. Eu dei um treinamento numa escola que a mensalidade era R$4.500, né? E a sala de aula era uma lousa normal, né? Um quadro negro ali, um telão de lona e um projetor. Para uma escola que tem R$4.500. Não tinha tecnologia. Aí eu fui perguntar, eles nem sabiam que existia uma lousa interativa, sabe? Não é porque eles não querem, eles querem inovar, mas não tem acesso. E aí, olha o tamanho da bola de neve que isso cria, né? Chega na criança, a criança não consegue prestar atenção na aula. Aí ela tira uma nota baixa. Aí o pai, a mãe vai lá e acha que o professor não tá, sei lá, o filho não presta atenção, a culpa é do professor, o professor vai pra escola e tal. Vira uma bagunça, ninguém sabe de quem é a culpa, ninguém sabe de que é. Quem nasceu Vários primeiro, desafios. né? Mas é a informação, cara. Não, falta sem de dúvida. informação. E aí, pegando o gancho tanto na frase da Eduardo quanto do Ivan, a gente tem abismos inclusivos aqui, cidades próximas, né? Cidades mais ricas, né? Barueri, você vai Carapicuíba, gente, é outra realidade. Você vai para Osasco, é uma realidade. Você vai, sei lá, São Caetano do Sul, que tem um dos maiores IDHs do Brasil, é outra realidade. De escola, de método. Então é um desafio grande que a gente tem aí. Exato. Mas como que a gente coloca, vou jogar para a Deise aqui, a gente concilia o uso dessas tecnologias para ter essa convivência, que tipo de ferramenta, de processo que você... vou te dar o exemplo do meu caso, né? Meu caso, Vitória, é muita questão da brincadeira. Ela ama brincar comigo. Então, uma das maneiras que eu tenho para minimizar, digamos assim, e ter esse investimento com ela é brincando. Então, deixo o telefone de lado e vou... cabana, tempestade de neve, invento um monte de brincadeira lá. Mas quais seriam, na sua opinião aí, e de experiência que você tem? Usando a tecnologia, você fala? Usando a tecnologia, né? Então, para poder dar esse equilíbrio. Tá. Bom, no meu caso, eu comecei a pesquisar homeschooling para fazer com meu filho. Como ele ainda está numa idade que iria para um prézinho, não, nem pré ainda, maternal, coisa do tipo, eu comecei a pesquisar. E aí encontrei uma plataforma na internet onde eles, com base cristã, que foi uma das minhas prerrogativas, né? Então, assim, eu não queria que ele recebesse qualquer conteúdo. E aí eles mandam um conteúdo pros pais. Então, já vem tudo impresso, as folhinhas, as tintas, as massinhas, tudo que vai usar nas atividades. Criar com Cristo. Criar com Cristo. Mas aí, no caso, eles têm o app, onde tem lá como a gente aplica cada uma das aulinhas para a criança, o que em cada aula a criança vai aprender, né? Qual que é o objetivo daquela atividade. Então, é um exemplo aí de usar a tecnologia de uma forma positiva. Então, assim, ele mesmo não está tendo acesso ao app, etc e tal. Mas eu tô tendo acesso ao que a metodologia deles traz, né? E aí aplico com ele ali, onde ele vai fazer um desenho por causa daquilo, vai usar uma tinta por causa daquela outra coisa. Então, a gente tá usando aí de uma forma positiva o homeschooling. Enquanto a gente conseguir fazer, a gente tá usando assim, de uma forma positiva, a tecnologia para trazer aprendizado para ele. Muito legal, adorei. É bem legal. E você, Eduarda? Eu, basicamente, faço exatamente um pouco parecido, né, com a Deise. Lógico que minha filha é mais velha. E o que a minha filha quer assistir, por exemplo. Aí eu vou analisar se é legal, se não é, aquilo é bacana. Faz um filtro ali. Faz aquele filtro. E muitas vezes até dentro daqui... Ela ama também pintura, ela é muito criativa, né? Eu falo que ela é uma mini artista mesmo, sabe? Que faz legal. telas lindas, biscuit. Ela adora criar, né? A Manu é incrível. E a gente vai fazendo colocando a criança para buscar outras alternativas, né? Não necessariamente dentro da internet, porque o que ela faz? Ela assiste filminho, ela gosta de alguns canais. Tem um canal, inclusive, que é bem bacana, de artes, que é da Paula Estefânia. Ela ama, então tudo bem, até aí vai. Isso pode, isso não pode. E a gente vai
vai levando dessa maneira, né? E eu deixo ela livre para fazer atividade em casa, bem livre mesmo. Até esses dias foi uma pessoa em casa e falou, nossa, que legal, você deixa. Então tinha massinha espalhada e argila, e às vezes cria massa com farinha, óleo e não sei o quê, coloca corante. E agora ela tá na fase de querer fazer biscoito, então ajudar na culinária, sabe? É isso, não muda nada do que eu falei do início. Você também abrir mão do seu tempo para aquilo, né? Muitas vezes eu também tenho o meu trabalho, então tenho que abdicar daquilo? Tenho. É difícil, mas... São escolhas. São escolhas e é um investimento no futuro, né? Exato, é um investimento. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas você... poderia estar trabalhando muito mais hoje. Já ouvi isso, né? Você poderia estar sendo, sei lá, eu fiz direito, né? Então, poderia ser uma juíza hoje? Poderia, mas não vejo nenhum mal nisso, de trabalhar. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas cada um tem sua opção, né? Eu preferi realmente construir a vida com os meus filhos ali, da maneira que eu fui trabalhando e podendo fazer algo à parte ali, mas estar sempre mais presente com eles. Eu tive essa oportunidade? Tive, graças a Deus, só agradeço. Mas também abdiquei de muita coisa. Não é que simplesmente foi fácil, eu tô com eles porque eu quero. Não, eu quero, eu posso. Muitas vezes eu não podia, mas eu abri a mão, entendeu? De algumas coisas para estar com eles. Não, sensacional. Henrique, tem palminhas aí, cara? Palminhas, Você escolheu simplesmente a sua família. Pra mim não tem a menor escolha. E os frutos são, né? Os frutos a gente vê, né? A gente vê. Os meus filhos hoje, os maiores são incríveis. Assim, no trabalho, tanta gente que pende pra carreira. Sim. Sabe? E não tô criticando, sabe? Assim, é isso que eu falei. Só que às vezes coloca tanto o peso na carreira. Sim. A maioria tá no quarto casamento. Os filhos estão mais pra lá do que pra cá. Sim. Eu já vi histórias pesadíssimas, né? De executivos de filhos que se suicidaram. Escolhas, né? Muitas vezes erradas aí. Pendeu por um lado só. Sim, e se fala muito em qualidade, né? Eu vou trabalhar o máximo que der para eu dar uma qualidade de vida pro meu filho. O que significa qualidade de vida, né? Para cada um é uma coisa, né? Qualidade de vida para mim hoje, eu ver meus filhos tendo caráter, ver meus filhos hoje sendo humildes, né? E tratando todo mundo igual, sendo educados, estudando, buscando um objetivo, né? Tratando com respeito as pessoas. É isso que é qualidade de vida para mim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Palminha! Muito legal, falou tudo. Tem uma conexão aí de arte, né? Da sua filha pintar. E o camarada, não vou nem falar com você de arte e desenho. Não, lá em casa você viu lá, né? Como é que é? Minha casa eu desenho a vida inteira, né? Eu vivo desenhando personagem de história em quadrinho, de animação, e elas vão pelo exemplo, assim, né? Não tem nem pra onde correr, sabe? Desenho tudo que tem lá é material de desenho e tal. Mas, por exemplo, elas têm um canal no YouTube. Elas quiseram ter um canal no YouTube. Eu sempre penso nessas 3 habilidades, assim, como é que eu posso desenvolver nelas essas 3 habilidades, sabe? Comunicação, criatividade e a educação financeira. Então eu tô sempre inventando coisa maluca pra estimular nelas essas 3. Já fala o canal aí pra gente acessar. O delas é Bela Manu Arteiras. Porque elas fazem arte, né, no sentido literal, né? E aí, assim, eu quero ter um canal no YouTube e tal. Tá bom, mas o que vocês vão fazer? Vamos pensar em alguma coisa legal. Então, assim, a Manu faz muita resenha de livro infantil. Então ela comenta livros infantis. Que legal, muito bom. E a Bela é papelaria. A Bela dá dicas de materiais de papelaria, assim, que ela pira e organização. A Bela, você sabe, né? Toda cor, organiza por cor. A Manu vai amar, vou mostrar pra Manu. Bela Manu Arteiras, elas vão adorar, cara. E a Manu é a resenha de livro. E assim, tudo isso estimula. Pô, falar na frente da câmera, se elas estão aprendendo agora, imagina depois que elas tiverem que falar em público e tal. Tá vendo? Eu tô estimulando a comunicação delas, porque se elas se comunicarem bem, já vão abrir portas pra todo quanto é canto. Sem dúvida. Né? A criatividade também, eu não quero que vocês sigam fazendo esses vídeos igual todo mundo faz, não. Fazer vídeo de besteira. Vai fazer alguma coisa útil.
Então se vira para conseguir alguma coisa útil, entendeu? Então vamos estimular a criatividade para elas conseguirem. Sim. É tudo nesse ponto, cara. Muito legal, muito legal. E a gente tá indo já pra conclusão. Vocês verem que passa rápido, né? Muito rápido. E aí a gente tem uma transformação, talvez eu e a Eduarda, a gente consegue dar uma visão maior, falando sobre o uso das tecnologias dentro das igrejas, né? Uhum. Desde a mais nova convertida aí, mas pegou lá do bom da pandemia que veio. Mas eu queria ver com vocês qual foi o impacto, vamos começar pela Deise, que você viu na igreja, né? Você já pegou uma igreja mais digital, tecnológica. E o que mudou? Você vê o que tem de mudança, de ponto positivo, ponto negativo? Pra mim, só foi ponto positivo, né? Porque foi a minha porta de entrada, no caso, né? Então, pra mim, só foi ponto positivo. A minha casa é a Lagoinha Alphaville, então, assim, lá se usa muito recurso tecnológico, né? Tanto que YouTube da Lagoinha tem países do mundo inteiro que assistem, né? E também foi a minha porta de entrada, né? Mesmo estando no Brasil, mesmo morando perto, a minha porta de entrada foi pelo YouTube. Então, assim, pra mim só tem realmente lado positivo, e às vezes você não consegue ir no dia do culto, depois você consegue assistir. Mas então, foi assim, vendo literalmente um vídeo durante a pandemia que o evangelho entrou ali. Foi assim, naquele momento, né, os pastores não estavam dentro das igrejas, mas eles estavam fazendo lives, que eram lives também gigantescas, né, assim, entrava muita gente, né, pra assistir. Então, foi naquele momento que eu tive acesso a vários, né, e aí quando eu caí ali no da Lagoinha foi o que mais me chamou a atenção. E aí, depois da pandemia, a minha cunhada me convidou, falou assim, olha, vamos, pra gente ver, não sei o quê. Aliás, beijo, Paty, obrigada, esse convite foi inesquecível. E lá aí, em Alphaville, pra lá em você Alphaville. fazer visita lá em Alphaville. E aí, tô lá até hoje, e assim, é um lugar que realmente, assim, eu me sinto muito em casa, né? Assim, eu não desprezo em momento nenhum tudo que eu aprendi todos os anos de kardecismo, etc e tal. Meu avô, uma vida de ensinamento, minha avó, né, minha mãe, principalmente, assim, aquela mostra na prática, né, da vida de Cristo mesmo, né, muito sacrifício para criar a gente, né, meu pai, minha mãe, mas sempre ali num caminho de retidão incrível, sempre baseado em Cristo, né. Então, isso não muda, a base é a mesma, né. A forma que é um pouco diferente, que acabou me identificando na questão da personalidade, né? Eu percebo um posicionamento que combina mais comigo. Nas ideias que eu trocava com a Deise, né? A gente trabalha nos mesmos projetos, né? Desde era a nossa PMO, já tinha os valores cristãos ali, né? Já estava inserido, né? Então a palavra, numa linha mais calvinista, Deus já tinha te eleito ali na pandemia. Esse é um outro tema, hein? Esse é um outro tema. Calvinista, eu e o Bruno já demos umas 8 horas de podcast só sobre isso, né? Que a gente conversava. Só tem um comentário último que eu queria fazer, é o seguinte, né? Eu lembro muito, né? Os meus avós, a gente ia na casa deles e família gigantesca, né? Então, só Cristo mesmo para apoiar, né? Criar toda aquela galera, foram 14 filhos. Então, imagina a quantidade de netos, etc. Então, era uma mesa grande, com um monte de criança, não sei o quê. E meu avô sempre falava, vamos orar. Então, assim, ele não pedia oportunidade. Toda vez que a gente tava junto, tinha um momento reservado para isso, né? Então, Cristo na minha vida, assim, é desde sempre, né? Essa base familiar muito forte, né? Amém. E estamos aí agora, recém, nesse outro formato, mas com toda essa base aí de Cristo desde sempre, graças a Deus. E levando o Túlio e Tulinho ali, né? Sempre, né? sempre. Nossa, você quer ver eu chorar e ver meu filho cantando um louvor. E aí ele faz o barulho de bateria junto ali. Então, assim, casa não só comigo, mas com a família, entendeu? O formato que a Lagoinha traz. Deus abençoe aí o Amém. pessoal da Lagoinha. Alphaville. Tem Osasco também. Tem Osasco aqui também. na Primitiva. Tem Santo André também. Tem Santo André também. O jeito que e assim, né, o jeito que o pastorzão, né, que a gente chama, conduz lá, né, o André Fernandes, assim, é um jeito que eu percebo muitas coisas de personalidade dele que também combinam com a minha personalidade, né, então, assim, foi realmente um encontro, assim, sabe? Deu match, né? Deu match. Deu match, né? E, graças a Deus a gente tem muitas igrejas boas aí.
E, Eduardo, como que foi essa transformação, né, ao longo dos anos aí de tecnologia nas igrejas? O que você percebeu que mudou? Coisa boa, coisa que, poxa, não foi tão boa? Eu acho que não foi tão bom, realmente eu não percebi. Eu acho que só agregou mesmo, né? A tecnologia só ajudou. A minha igreja, por exemplo, é a presbiteriana de Alphaville e ela cresceu, né? Construíram uma nova sede, era uma sede menor, aí hoje é enorme, né? Esses dias também até o pastor, que é o pastor Hilder, maravilhoso também, uma bênção de homem, foi até o programa do Bial, né? Através do Luciano, da dupla do Zezé de Camargo e Luciano, conseguiu levar a igreja até lá, né? E o pastor conduziu com, meu Deus, com primor, muita assim. Sabedoria. Muita sabedoria, discernimento, porque ali você está na mídia, né? E aí você está no mundo, né? No mundo, foram feitas questões para ele que, nossa, ele é um homem muito de Deus e tranquilamente respondeu, né? Até a pergunta foi como lidar com uma pessoa que é um cantor pop, foi um cantor pop, né, não sei o quê, e como que não endeusar uma pessoa dentro da igreja, né? E a resposta do pastor foi linda, né? Porque nós temos um único Deus. Aqui, o Luciano, seja quem for, é apenas uma pessoa, né? Um homem. É um irmão em Cristo, um né? irmão, E o Luciano super tranquilo, né? E achei bacana. Então, acho que a tecnologia, até nesse momento, né, acrescentou, porque eles foram lá para a TV e hoje a gente vê as músicas, os louvores, assim, numa tela maior, a igreja tá bacana, tudo, né? Tudo acho que agrega, né? Ouvir outros pastores serem convidados para dar a palavra na igreja, né? Então tudo agrega, né? O alcance é maior. Eu tenho uma história negativa de algumas pessoas que na pandemia eles não vão mais para a igreja, então é só pela internet. Só que a koinonia, a comunhão e não só a questão da igreja, o que a gente está tendo aqui de falar da palavra, né? E isso é evangelho também. Evangelho não só está na igreja. Onde dois ou mais tiverem, né? Exato. Mas a questão de estar num ambiente, de orar junto, de ter essa troca, não tem mais, né? Então ele é só tecnologia, mas né, não é um bom caminho. Então é um exemplo ruim aí que eu peguei. E algumas pessoas que na pandemia, talvez estava mais para lá do que para cá, não voltaram mais. Não voltaram mais, isso tem um monte mesmo. Deu uma peneirada. Você viu, aí. uns chegaram e outros. Verdade. Tem um exemplo positivo, tá aqui, né? É isso aí. E aí? Essa transição aí que você eu peguei, a gente pegou uma transição, né? A gente tava... a nossa igreja lá é uma igreja de bairro, né? Era uma igreja de bairro, agora tá gigante. Por causa dos testemunhos da pastora Cláudia lá no YouTube, né? Então o YouTube fez a igreja crescer também. Mas o vídeo dela que viralizou, né? Viralizou. E foi convidado para um monte de podcast. A igreja tá grande, cara. Tá grande pra caramba. Mas a gente tem que tomar cuidado para não perder o foco, para não perder a essência, sabe? O alvo é Cristo, né? Então, graças a Deus ela tem um bom discernimento, assim. Ela é uma mulher de Deus e tá sabendo lidar com isso bem. Mas é aquilo que eu falei no começo. Eu imagino se Jesus tivesse essa oportunidade, cara, de ao invés de mandar de 2 em 2 na casa, nas aldeias, falar assim, cara, cada um de vocês vai ter um canal no YouTube agora pra pregar o evangelho. Imagina, cara, que coisa linda. E ele tá falando isso pra nós, né? Cada um de vocês pode agora ter um canal do YouTube pra pregar o evangelho e vocês não estão pregando. Por isso que é legal estar aqui no podcast. Muito bom. E parabéns pro Bruno que tá fazendo o ID aí. É isso aí, cara. Exatamente. Amém. Obrigado. Fico imaginando a oportunidade que eles teriam se sem nada de tecnologia eles já fizeram o que fizeram. Imagina, cara. Olha o poder que a gente tem. Paulo, a pregação dele era literalmente palavra, né? Não tinha bateria, não tinha violão, né? Mas tudo para que se cumprisse mesmo, a palavra chegasse até nós, né? Dos judeus, né? Aos gentios, e chegou aos gentios, né?
Eu queria novamente agradecer. Nossa, que bate-papo abençoado com vocês, né? Esse é o verdadeiro evangelho mesmo. Muito abençoado. Não só na igreja, não só no culto, não só no serviço. Fui muito edificado através da vida da Deise, da Eduarda, do Ivan. Então, quando você fala intrinsecamente ou explicitamente a respeito da sua família, a gente é edificado. Entendo que a maior decisão da sua vida foi priorizar os filhos e a família. Maior e melhor, né? Maior e melhor. Maior e melhor. A gente paga um preço, né? Muitas vezes, mas vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Ou abrir mão, né, de alguma coisa que pro mundo você pode ter sido até julgado. Nossa, Sim. você tá abandonando a carreira. Muitas vezes. Você não foi juíza. Não, muitas não vezes. fui isso. Né? Muitas não é o que vezes. eu queria. Mas eu vejo Deus na vida de vocês três. Ivan, obrigado, tá? Valeu, cara. Mais uma vez, veio lá de Santo André. Olha só. Tamo junto. Viagem. Atravessou a Macedônia, né? Fuso horário, O apóstolo Fuso Paulo. horário lá. Mas chegou, e Deise, sem palavras, tá? Obrigada, Bruno. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho certeza que foi Deus que preparou esse encontro aqui hoje. E agradecer aí, né, os meus primeiros evangelizadores, né, meus avós, minha mãe, meu pai, né, a família, meu marido, né, que me aguenta, que não é fácil não, e o meu milagrezinho que me deu um bonequinho de super-herói para eu trazer para me acompanhar. É mesmo? Mamãe, eu não vou com você, mas eu vou mandar o meu herói aqui para te acompanhar. Mandou, que em breve vai acompanhar aí nas redes sociais. Falar, pessoal de casa, obrigado, tá, por estar inscrito nesse canal. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Ivan, faça propaganda lá. Farei, cara. Deixa comigo. E é uma benção. Vamos ver se a gente marca outros bate-papos assim, pra gente poder falar. Deixar já no gatilho aí o episódio 2 aí. Já tem vários tópicos aí que você soltou aí que vai gerar polêmica. Eu já tô louco pra gerar polêmica. Amém. Debate de alto nível. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Valeu. Bom.